Fala, meus amigos flarquibaldos e minhas amigas flarquibaldas. Finalmente, nação rubro-negra, finalmente os jogadores do Flamengo retornaram de férias. A partida de ontem contra o Coritiba deixou bastante claro isso, né? Que definitivamente os jogadores do Flamengo resolveram voltar de férias. E ontem fizeram uma partida ali digna, né? Digna daquilo que a gente espera de jogadores que vestem o manto sagrado, de jogadores que jogam no Flamengo. Então, foi uma partida ali interessante do Flamengo na vitória por 3-0 sobre o Coritiba na estreia do Brasileirão. Vale a gente ressaltar aqui que nesse momento o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Que bacana, hein, galera? Que bacana. Quando os jogadores querem, eles proporcionam um bom futebol. Mas, galera, antes de falar mais sobre o jogo em si, sobre a postura, né, a mudança de postura dos jogadores do Flamengo, deixa o like aí no vídeo, dá essa moralzinha aí pro canal da Flarquiba History, tá vendo o joinha aí? Clica aí, clica no joinha, deixa o like no vídeo e vamos juntos fazer o canal da Flarquiba History crescer cada vez mais. Galera, é o seguinte, quando o jogador quer, quando o jogador de futebol quer, eles derrubam o treinador. Isso ficou nítido no Flamengo. Ficou muito claro isso, que os jogadores do Flamengo derrubaram o Vitor Pereira. Ah, o Vitor Pereira é um treinador ruim, fraco, com ideias bizarras de jogo. Ok, isso aí sabemos. Desde o início, os jogadores do Flamengo também não compraram as ideias do Vitor Pereira e não jogaram futebol enquanto o treinador português esteve na Gávea. Então, fica explícito essa mudança de postura que vinha sendo adotada sob o comando do Vitor Pereira e ontem no jogo no Maracanã diante do Coritiba. Agora, galera, vamos lá. O novo treinador do Flamengo se chama Jorge Sampaoli. Beleza, a gente aguarda de forma ansiosa tudo que o time do Sampaoli pode demonstrar em campo. Esperamos que seja um futebol maravilhoso, um futebol digno de aplausos. Ontem já houve um pequeno resquício do que pode ser apresentado sim. O time do Sampaoli, o Flamengo, essa nova fase do Flamengo, né? Agora o Flamengo comandado pelo Sampaoli. Ontem ele se fez presente no Maracanã, acompanhou o jogo e eu tenho certeza, eu não tenho dúvida não, eu tenho certeza que ele participou sim da escalação, né? Da escalação inicial do Flamengo, daqueles 11 que foram a campo, tenho certeza que ele participa das escolhas dos 11 titulares que iniciaram ontem o jogo. Mas a pergunta, galera, a pergunta que eu vou fazer aqui é a seguinte: será que o Jorge Sampaoli chega com carta branca ao Flamengo? Será que o treinador Jorge Sampaoli chega com carta branca ao Flamengo para fazer as alterações que ele quiser, para ele colocar em campo o time que ele achar melhor? Será que o Sampaoli chega com carta branca? A diretoria do Flamengo deu carta branca para o Sampaoli já desde esse início de trabalho à frente do Flamengo? Por mais que ontem ele não tenha atuado à beira do campo, ele estava lá nos camarotes acompanhando o jogo, foi nítida a mudança de postura dos jogadores do Flamengo. E jogador de futebol, ele não é bobo. Jogador de futebol é muito esperto. Então, se chegou no grupo do Flamengo, se chegou aos jogadores do Flamengo, que o Jorge Sampaoli tem carta branca da diretoria do Flamengo, tem todo o respaldo da diretoria do Flamengo para fazer aquilo que ele bem entender, e os jogadores já, no primeiro contato com o Sampaoli, no primeiro jogo, sob os olhares do Sampaoli, já mostraram ali que estão interessados em jogar. A mudança foi radical na postura do time do Flamengo. A mudança foi enorme. Pelo que o Flamengo não vinha jogando, não dá nem para dizer pelo que o Flamengo vinha jogando antes da chegada do Sampaoli.
pelo que o Flamengo não vinha jogando, era uma demonstração clara, principalmente no jogo contra o Maringá, pela Copa do Brasil, foi a demonstração clara que ninguém estava interessado em nada. Ninguém estava afim de jogar, ninguém estava querendo disputar bola com o adversário, ninguém tinha interesse em nada dentro de campo. Essa que é a verdade. Porém, ontem, já com o Sampaoli, sob os olhares do Sampaoli, foi uma mudança enorme na postura em campo. Interessante que eu botei até aí na capa o jogador Gerson, eu boto aí na capa do vídeo o Gerson, por quê? Porque ele, para mim, foi o retrato dessa mudança de postura dentro de campo. Interessante ver o Gerson ontem dividindo bola, partindo para cima do adversário, não dando espaço para os adversários, completamente interessado com o desenvolvimento do jogo, comprometido com a marcação, também com a criação das jogadas, assim como o seu Thiago Maia. Que bacana, Thiago Maia! Você se dedicando em campo, você sair de campo suado, como o Gerson, vocês dois deram uma proteção bacana à zaga do Flamengo, a zaga ficou mais bem protegida. Com certeza, por isso, o Flamengo tomou pouquíssimos sustos no jogo de ontem. O Santos foi pouquíssimo exigido no jogo de ontem. Por quê? Porque os jogadores que estavam à frente da zaga do Flamengo resolveram jogar bola, resolveram diminuir os espaços em campo, resolveram marcar em cima os adversários. Foi interessante. Então, por isso, resolvi botar na capa do vídeo o jogador Gerson, que ele, para mim, pelo menos na partida de ontem, é o retrato dessa mudança de postura do time do Flamengo. Portanto, galera, repito, jogador de futebol, quando quer derrubar treinador, eles derrubam. Também, em contrapartida, quando chega um novo treinador com carta branca, eles rapidamente mudam a postura. Rapidamente demonstram que estão interessados em jogar futebol, que é o mínimo que a gente exige. E ontem nós vimos, sim, um time jogando futebol. Ontem o Flamengo, desde o início do jogo, combatendo os espaços, tendo a posse de bola. Quando o adversário tinha a posse de bola, o Flamengo subia a marcação, ia marcar o Coritiba lá em cima, na saída de bola adversária, dando pouquíssimos espaços para o time do Coritiba em campo. E foi muito interessante ver isso, que é uma mudança de chave bem radical mesmo. Foi uma mudança de chave explícita, que de uma hora para outra, os jogadores do Flamengo resolvem correr, resolvem jogar bola. E eu queria dar destaque aqui para dois jogadores ontem, dois jogadores da base do clube, aqueles jogadores que têm entendimento, né, da importância de jogar no Flamengo, que foi o Wesley e Matheus França. Muito interessante os dois ontem iniciarem como titulares, que deu uma rejuvenescida no time, deu uma dinâmica maior ao time também. O Wesley, ontem atuando desde o início, já está adquirindo a confiança necessária, parece sim ser um ótimo jogador, uma ótima opção para a lateral direita do Flamengo, e ontem ele fez uma partida muito bacana. Com o time todo jogando, quando vê um jogador mais novo, como o Matheus França, como o Wesley, eles conseguem desenvolver melhor o futebol, porque a responsabilidade não fica em cima deles. A responsabilidade fica em cima dos medalhões, dos jogadores mais cascudos. E ontem, os mais cascudos, como o Gerson, como o Thiago Maia, resolveram jogar bola. Então, tira a sobrecarga. Os jogadores mais novos, no caso Wesley e Matheus França, jogam de forma mais leve, sem se preocupar com essa pressão toda. E outro jogador também que merece destaque, vem sendo até redundante, né, destacar o nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Mais uma partida interessante do Ayrton Lucas, jogou muito bem, talvez até o melhor em campo ontem, mais uma vez, né, o Ayrton Lucas, premiado com um golaço, premiado com méritos dele. Se apresentou lá no ataque, né, lá na frente, que é uma característica também do Ayrton Lucas, e deu aquele belo chute, abrindo o placar do jogo, e mais uma vez o Ayrton Lucas merece os destaques sim da partida. Vem jogando muito bem o Ayrton Lucas. E é incrível, né, que um dos medalhões do time, que é o Felipe Luiz, está barrado. O Felipe Luiz está barrado, não tem como nesse momento
ele pegar a titularidade do Ayrton Lucas. Então isso mostra, o que eu quero dizer com isso? Que isso mostra que esse elenco do Flamengo vem precisando, sim, de fazer uma reformulação, dar uma rejuvenescida. Como foi interessante ontem ter o Matheus França e o Wesley. Deram ali uma leveza ao time, um dinamismo maior. O time do Flamengo ontem jogou de uma forma leve, como há muito a gente não via. É uma leveza o quê? Baseada o quê? Na atmosfera nova dentro do clube, os novos ares que estão sendo respirados dentro do Flamengo, que é interessante, né? Realmente, uma mudança de treinador, como faz bem, né, para o Flamengo. E nesse momento, a chegada do Sampaoli, nessa primeira apresentação, parece ter feito muito bem, sim, ao Flamengo. E esperamos mesmo, que o Sampaoli faça um excelente trabalho à frente do Flamengo, consiga arrumar o Flamengo rumo às vitórias, aos títulos, que ontem deu uma boa impressão. Por mais que o Sampaoli não tenha atuado ali na lateral do campo, alguma coisa aconteceu. Os jogadores resolveram jogar bola. Então, eu tenho certeza, galera, anota aí, eu tenho certeza que o Sampaoli chega com todo o respaldo da diretoria, com carta branca, e jogador de futebol não é bobo. Resolveram mostrar ao novo treinador que todos estão muito interessados com o Flamengo. Então, teve essa mudança, sim, no comportamento. Esperamos que seja uma mudança também definitiva no comportamento desses jogadores. Só para resumir um pouquinho aqui em relação ao primeiro e segundo tempos ontem do jogo. Primeiro tempo, muito bacana, a postura do Flamengo, marcação alta, o time pouco deu espaço para o adversário. Inicia o segundo tempo da mesma forma, assim como terminou o primeiro tempo, inicia o segundo tempo, Flamengo com marcação alta, pressionando o adversário. Pouco criou, né, o Curitiba, né? O Curitiba até tentava ali, mas ontem realmente foi uma partida que os jogadores do Flamengo resolveram se interessar pelo jogo. E quando eles se interessam, que a maioria ali tem futebol, a maioria tem qualidade, sim. E quando eles têm interesse em desenvolver não só individualmente, mas coletivamente o melhor de cada um, funciona. As coisas funcionam, nós sabemos. Nós, torcedores rubro-negros, sabemos disso. Que quando o Flamengo, esses jogadores têm interesse em jogar, a coisa acontece. E no segundo tempo, né, o Flamengo amplia a vantagem no placar, vinha de 1-0 com o gol do Ayrton Lucas no primeiro tempo. Teve aquele lance bacana do Gerson, né, dentro da área, que ele dá um drible no zagueiro adversário, tomou rapa, pênalti. Pênalti esse cobrado com muita categoria pelo Gabigol. O Gabigol, que não vinha fazendo uma partida de excelência, mas vem se mostrando um jogador voluntarioso dentro de campo, mas pode melhorar. Ontem até o Gabigol estava um pouco fora de sintonia, né, com o restante do time, mas ele conseguiu fazer um gol de muita personalidade, aquele gol de pênalti, né? Que gol de pênalti geralmente é um gol normal. Ontem a gente pode afirmar aqui que foi um golaço de pênalti do Gabigol. A forma debochada que ele bate na bola, a bola praticamente indo no ângulo do goleiro, sem chances alguma para o goleiro do Curitiba. 2-0 no placar e o Flamengo dominante ali no jogo. Segundo tempo, continuava um Flamengo dominante, como foi até o final. Chegando aos 30 em diante, dos 30 minutos em diante, o Flamengo só cozinhou o jogo. Deu uma desacelerada natural, né? Fizeram uma partida ali de intensidade. Já com 2-0 começaram a diminuir o ritmo do jogo, até a hora que chegou lá o gol do Pedro também, um bonito gol do Pedro, frieza também, na saída do goleiro daquele tapinha por cima, por cobertura do goleiro, na saída, quando o goleiro vem tentar abafar, e o Pedro, com muita categoria, faz o terceiro gol do Flamengo. Já estava definido o jogo ali naquele momento, mas muito interessante fechar o jogo assim, fechar o jogo com dois bonitos gols, o de pênalti do Gabigol, o gol do Pedro, e a batata quente agora, meus amigos, a batata quente está na mão do Sampaoli. Ele que vai ter que resolver essa questão de Gabigol e Pedro. Eu acredito que, como o Dorival também acreditava, dá para os dois jogarem juntos. O treinador inteligente, como o Dorival conseguiu articular isso, consegue fazer. São dois excelentes jogadores. São dois jogadores goleadores, então
abrir mão de um de outro, dá para casar os dois ali. E eu tenho certeza que o Sampaoli terá sabedoria para resolver isso. Mas a batata quente está na mão dele. E muito interessante também ontem, galera, só para fechar aqui o vídeo, só para arredondar, o retorno do Bruno Henrique. Muito bacana, um jogador sempre muito compromissado com o Flamengo, sempre jogou com muita dedicação. Eu acho que a gente nunca viu o Bruno Henrique fazer corpo mole dentro de campo. Nunca vimos o Bruno Henrique não jogar com interesse dentro de campo. Esse cara, desde que chegou no Flamengo, conquistou o coração do torcedor rubro-negro e com méritos, porque ele sempre se dedica. Portanto, muito bacana assim ter visto ontem o retorno do Bruno Henrique e esperamos que cada vez mais ele consiga evoluir dentro de campo e protagonizar momentos maravilhosos que já tivemos com o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. E eu quero aproveitar também aqui para dar parabéns à torcida do Flamengo ontem. Novamente o canto de Mengo ecoando muito bonito. Esse é um assunto que eu adoro falar, né? Que é arquibancada. Mas mais uma vez, o canto de Mengo. Vou deixar aqui um trechozinho do vídeo. Acompanhe aí, galera, mais um pouquinho do canto de Mengo ecoando, dessa vez ontem no Maracanã, diante do Coritiba. Como é bacana ouvir o canto de Mengo. É um retorno, né? A gente vinha falando sobre o retorno em outros vídeos, né? Sobre o retorno do canto de Mengo. E já é um retorno consolidado, é um retorno definitivo para a arquibancada e a torcida está sabendo muito bem conduzir novamente o canto de Mengo durante os jogos. Então, resumindo, jogador de futebol, quando quer derrubar treinador, ele derruba. E quando ele quer jogar, claro, jogadores bons, de qualidade, eles conseguem desempenhar um belo futebol. E ontem foi uma partida muito bacana, muito interessante, sim, do Flamengo, na vitória pela estreia do Campeonato Brasileiro por 3-0 sobre o Coritiba. Beleza, galera? Então é isso. Meus amigos flarquibaldos, minhas amigas flarquibaldas, saudações rubro-negras.